Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos juntos abrir a Bíblia Sagrada no Salmo de número 116. Salmo de número 116. Faremos menção de toda esta canção. Queridos irmãos e irmãs, minha gratidão a Deus por estar em mais uma oportunidade aqui com vocês, participando desse culto de adoração e louvor. Estivemos aqui pela manhã e foi muito bom, e estar aqui à tarde para mim é muito bom também. Quero agradecer de todo o meu coração ao pastor presidente dessa obra, meu amigo pastor Diógenes. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela recepção. O pastor Diógenes é parceiro da minha chamada, do meu ministério há alguns anos, e eu fico muito feliz em poder retornar às casas que eu já ministrei. Então, muito obrigado, pastor, que Deus abençoe sua vida. Estaremos orando sempre pelo Senhor e sobre aquele que está sob seus cuidados. Amém? Louvado seja Deus pela irmã Noália, está ali, viu? Bonita toda, oh glória. É porque ela está de máscara, viu, gente? Se ela tirar a máscara, vocês vão perceber o quanto Jesus foi com minha cara, viu? Deus abençoe a irmã Noádia. Vamos ler a canção de número 116. Para mim aqui o som está perfeito aqui, tá maravilhoso. Se por um acaso esse pregador aqui aumentar um pouquinho a voz, você pode baixar de frente, mas deixa esse som aqui do jeito que está para mim, que para mim está perfeito demais. Salmo de número 116, verso 1 a seguir, diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito, e eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor. No meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Tome seu assento. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Observando a canção de número 116, chegamos à seguinte conclusão: esta canção tem como tema central o agradecimento do salmista a Deus por tê-lo livrado da morte. Toda esta canção gira em torno dessa gratidão. Deus o livrou da morte. Porém, observando principalmente aqui o verso de número 15, nós percebemos que esse verso parece estar desconectado com o restante da canção, porque a canção fala de livramento de morte, mas no verso 15
o salmista diz assim: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Observando a canção, parei para refletir, por que é que o salmista colocou esse verso nessa canção? Parece nem rimar, né? Já que trata-se de uma música. E eu fiquei querendo entender a mente desse salmista ao escrever esta canção. E eu cheguei à seguinte conclusão: ele quer nos demonstrar aqui, através do seu louvor, duas realidades. A primeira realidade, a realidade do Deus que livra da morte. Ele fala isso não pela experiência vivenciada de outras pessoas, mas ele fala da sua própria experiência. Porque no verso de número 2, ou mais precisamente, na verdade, o verso de número 3, diz assim: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Perceba que ele não está falando da realidade de outros, ele está falando da sua própria realidade. É ele que está cercado com os cordéis da morte. É ele que está passando pelas angústias, pelas tristezas. É ele que está em aperto. E ele vai dizer que quando estava nesta situação, ele fez o que todo crente faria em uma situação como essa. Ele invocou o nome do Senhor. No verso de número 4 está escrito: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. E como resultado dessa intercessão, como resultado deste clamor, no verso 8, ele diz que Deus o respondeu favoravelmente, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Por causa disso, ele se compromete diante de Deus em pagar os seus votos na casa do Senhor, na presença do seu povo, oferecer a Deus sacrifícios de louvor por causa desse livramento. Verso 17, 18 e 19. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Então esta é a primeira realidade que a gente encontra nesta canção, a realidade de um Deus capaz de livrar o seu servo da realidade da morte. Porém, observando essa canção, eu entendo que ele quer mostrar também o outro lado da história, porque ele sabe que depois desse livramento, mais uma vez, os cordéis da morte iriam cercá-lo, as angústias do inferno iriam se apoderar dele, ele iria se encontrar mais uma vez em aperto e em tristeza, e ele iria fazer a mesma coisa que fez na primeira experiência que ele teve. Ele iria orar, mas Deus não iria respondê-lo favoravelmente. Pelo contrário, Deus iria permitir que o ciclo natural do ser humano acontecesse e a morte iria ceifá-lo. Mas quando isso acontecesse, isso não seria de todo ruim. Por quê? Porque preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas, irmão Diego, por que falar desse salmo nessa noite, numa tarde tão abençoada como essa? Porque é isso que nós estamos vivenciando nos últimos dias. Nós estamos vivenciando essas duas realidades. Eu não tenho dúvidas alguma, que o Senhor tem livrado vários e vários servos e servas que no meio dessa pandemia foram acometidos pelo coronavírus, foram até entubados, e Deus, de maneira misteriosa, graciosa, bondosa, estendeu as suas mãos, e essas pessoas conseguiram se recuperar, estão entre nós. Eu não tenho dúvida alguma que a mão de Deus continua salvando, porque Ele é mais poderoso do que qualquer doença, Ele é mais poderoso do que qualquer pandemia, Ele é mais poderoso do que a morte, é Ele que controla a morte. Não tenho dúvidas disso. Faltar-me-ia tempo aqui nessa tarde para falar de todos os testemunhos que conheço da mão de Deus
a mão do Todo-Poderoso, salvando várias e várias vidas. Porém, a outra realidade também é visível aos nossos olhos. Servos e servas, fiéis como nós somos, servos e servas, que serviram a Deus em toda a sua trajetória de vida, acabaram morrendo, vítimas desse coronavírus, vítimas dessa pandemia. E aqui surge a pergunta: como é que Deus tem poder para salvar e curar todos, mas Ele não faz isso com todos? Alguns Ele sara, outros Ele deixa morrer. Alguns Ele recolhe, outros Ele deixa em vida. Surge essa pergunta e a dúvida é justa. E como é que a gente responde isso? Qual é a nossa resposta para um coração que está com essa dúvida patente, com essa dúvida machucando a sua alma? Como é que a gente responde isso? Uma das respostas que eu costumo dar a essa realidade é essa: Deus nunca nos prometeu a imortalidade do corpo. Deus sempre nos prometeu a imortalidade da alma. Deus nunca disse que o nosso corpo seria eterno. Deus sempre disse que a nossa alma seria eterna. O nosso corpo vai tombar, mas a nossa alma tem um lugar certo, onde ela vai estar, é na eternidade, gozando da promessa que Ele nos fez. Então nós encontramos essas duas realidades, e eu nessa tarde não quero pregar sobre a realidade dos vivos, seria mais confortável, seria mais agradável, mas eu quero falar sobre a realidade dos santos que foram mortos no meio de todo esse sofrimento. O tema da minha mensagem é a morte dos santos. Eu quero aqui fazer algumas considerações acerca desse assunto, acerca da morte, para que a gente possa entender melhor onde Deus quer nos levar. A primeira coisa que eu quero falar sobre a morte aqui nessa tarde é acerca da sua origem. A morte tem uma origem, e a origem da morte está em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. O texto diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Perceba que, observando esses versículos, nós entendemos que a morte seria a consequência da desobediência humana. A morte seria a consequência do rompimento dos limites estabelecidos por Deus. Deus colocou um limite em Adão. Deus colocou um limite ali no jardim. Você pode comer de todo fruto produzido por toda árvore, mas esse fruto aqui, da ciência do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que você comer, no dia que você romper esse limite, você certamente morrerá. O homem rompeu esse limite, e rompendo esse limite, a pior tragédia que pode acontecer no mundo, aconteceu naquele momento. O pecado entrou no mundo, com o pecado a morte, e essa morte passou a todos os homens, porque como diz Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então eu quero abrir um parênteses, já para deixar um conselho para quem me ouve: nunca rompa os limites estabelecidos por Deus, nunca faça isso. Deus colocou limites até nas ondas do mar, inclusive em mim e você. Todas as vezes que os seres humanos tentaram romper os limites estabelecidos por Deus, as consequências foram drásticas. Noé rompeu os limites, se embriagou dentro da sua casa, e a história diz que um dos seus filhos descobriu a sua nudez, foi amaldiçoado ele e toda a sua descendência. Davi rompeu os limites da fidelidade conjugal, relacionou-se com Betseba e nunca mais a espada saiu da sua casa. Sansão rompeu os limites do voto de nazireado e se tornou um palhaço nas mãos dos seus inimigos. Nunca rompa os limites que Deus estabeleceu. Isso é muito perigoso e isso pode trazer consequências drásticas a você. A segunda coisa que eu quero falar sobre a morte é o seu poder.
Em Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo escreve assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Ou seja, ninguém escapa do seu poder. Grandes e pequenos, ricos e pobres, negros e brancos. A morte não respeita a etnia, a morte não respeita a classe social, faixa etária. Todos estão debaixo do seu poder. A morte é muito poderosa. O terceiro ponto que eu quero salientar aqui nessa tarde é o aspecto previsível e imprevisível da morte. Quando eu falo da previsibilidade da morte, eu estou falando daquele tipo de morte onde o indivíduo descobre que está com a doença em estado terminal, e ele sabe que, se Deus não intervir fazendo o milagre, geralmente aquela doença vai levá-lo a óbito. Nesse aspecto, a morte se torna previsível, porque ele sabe que tem poucos dias de vida, poucos meses de vida, poucos anos de vida. Mas nesse aspecto previsível da morte, eu vejo a graça de Deus, porque várias e várias pessoas tomam uma decisão mais importante de suas vidas próximos à sua morte. Várias e várias pessoas decidem servir a Deus quando descobrem que estão próximos a morrer. Isso está na Bíblia Sagrada. Jesus está crucificado entre dois ladrões. Um deles diz assim: se tu és o Cristo, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e a nós. O outro ladrão diz assim: tu não temes a Deus? Quem está aqui é Deus, rapaz. Nós, com justiça, recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E o ladrão arrependido disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perceba que aquele ladrão estava nos seus últimos momentos de vida. Ele sabia que dali ele não desceria. Ele sabia que ali era a sua última oportunidade. Mas na última oportunidade da sua história, a graça salvadora cruzou o seu caminho. Na última oportunidade da sua história, ele se encontrou com o Salvador. E o seu destino foi o paraíso. O seu destino foi os céus. Olhando para essa realidade, eu quero dar um conselho a você: nunca deixe de pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Fale do Evangelho para as pessoas, porque existirão pessoas que nunca participaram de um culto aqui com a gente. Existirão pessoas nos céus que nunca passaram pelas águas batismais. Existirão pessoas nos céus, aleluia, na eternidade, que nunca se assentaram à mesa para cear, mas lá estarão, porque irão lembrar, nos seus últimos momentos de vida, das mensagens que você pregou, da necessidade do Salvador, da necessidade do arrependimento. Olhe para a realidade desse ladrão na cruz. Será que deu tempo para ele descer da cruz e participar de um culto? Não. Também não deu tempo dele descer as águas batismais. Não deu tempo dele se assentar à mesa. Mas ali, na sua última oportunidade, ele fez o que era preciso para de fato herdar a salvação. Ele se arrependeu dos seus pecados e confessou que aquele que estava ao seu lado era o Senhor, era o Messias, era o Salvador. Então eu quero dizer para você, meu querido irmão, pregue, porque a gente vai ter muitas surpresas nos céus. Quem é que concorda, diga glória a Deus. Mas a morte também tem o seu aspecto imprevisível. Um dos mistérios da morte é que nós não sabemos onde, como e a data que acontecerá. Nós não sabemos. E esse aspecto imprevisível da morte revela uma necessidade dentro do reino. Qual é a necessidade? Nós precisamos estar preparados para enfrentar a morte. E como é que a gente se prepara para enfrentar a morte? A gente se prepara vivendo em santidade com Deus. A gente se prepara não flertando com o pecado. A gente se prepara vivendo em santidade ao Senhor. Porque nos céus
ninguém entra de qualquer maneira. Nos céus a gente não entra de qualquer forma. Nos céus só entra os santos. O escritor dos Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O apóstolo Pedro diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:7, ele diz: Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Josué capítulo 3, verso 5, Josué diz ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, santidade é requisito, é essencial para nós se encontrarmos com Deus na eternidade. Então, se prepare, porque quando ela bater na sua porta, você sabe para onde vai. Quem me entendeu até aqui, diga glória a Jesus. Outro ponto que eu quero aqui salientar nessa mensagem é aquilo que a morte provoca, não naqueles que partiram, mas naqueles que ficaram. A dor do luto. A dor do luto é uma das piores dores que alguém pode sentir. Quando eu falo sobre isso, falo com consentimento de causa. Eu tenho 3 lutos que marcaram a minha história. O primeiro deles, a minha primeira mãe. A minha primeira mãe, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, partiu para a eternidade. Eu ainda era muito criança. E agora, há poucos meses atrás, mas precisamente 5 meses e alguns dias, minha segunda mãe, que me criou, que me trouxe para a fé, também partiu para a eternidade, vítima dessa pandemia, vítima do coronavírus. Além desses 2 lutos que eu vivenciei, tem um terceiro que marca a minha vida, é o luto do meu sobrinho. 3 dias de nascido, tinha o meu sobrenome, Rafael. Deus resolveu recolher o Rafael. Então eu sei o que é essa dor. Eu já vivenciei e tornei a vivenciar essa dor. A dor do luto é cruel, mexe com a gente, mostra que a gente não é nada, mostra que a gente somos falíveis, mostra-nos a nossa limitação diante de todas as coisas que estão diante de nós. Então, a dor do luto é tremenda, mas em contrapartida, aquela dor de luto que a gente sente aqui, quando parte alguém para a eternidade, quando parte um santo para a eternidade, Deus não está com esse mesmo sentimento. Nós ficamos aqui com o luto, com a tristeza, mas nos céus não há tristeza alguma, porque para Deus a morte dos seus santos, ela é preciosa. Isso é lindo, isso é glorioso, isso é a realidade da nossa fé. Deus não está triste com a partida de um santo. Na verdade, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a morte do seu santo, ela é preciosa aos seus olhos. E por que a morte dos santos é tão preciosa aos olhos do Senhor? Vamos lá? Primeiro, a morte dos santos, ela é preciosa aos olhos do Senhor, porque ela indica que os santos venceram, completaram seus dias na terra, e por isso estão sendo recompensados nos céus. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 a seguir, Paulo diz assim: já estou sendo posto por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Paulo está dizendo: Timóteo, dessa vez eu não vou escapar. Deus já me livrou do apedrejamento em Listra, quase que eu morri, mas não era minha hora, sobrevivi. Deus me livrou de naufrágios, meu amigo, o navio se quebrou, eu escapei nadando, quase morria, mas não era minha hora. A cobra me mordeu, a bicha era venenosa, sacudi ela no fogo, o veneno não entrou aqui nas minhas correntes, eu sobrevivi, porque não era a minha hora. Mas agora é diferente, Timóteo. O Espírito de Deus já me comunicou. Eu estou passando os meus últimos dias na terra. A espada de Nero vai cortar a minha cabeça. Eu vou partir desse plano para outra realidade. Mas não se preocupe comigo, Timóteo,
porque eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E desde agora, Timóteo, a coroa da justiça está preparada para mim, mas não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Timóteo, a minha cabeça vai rolar aqui na terra, mas na eternidade já tem uma coroa me esperando. A coroa da justiça me aguarda. Não somente a coroa da justiça, mas existem outras recompensas que os santos estão recebendo. O livro do Apocalipse vai dizer que os santos serão recompensados com a pedra branca, com o seu novo nome escrito. Os santos serão recompensados com vestes brancas, terão direito de se alimentar da árvore da vida, de entrar na cidade pelas portas, receberão o direito de reger as nações com vara de ferro e se assentarão no trono, assim como Cristo venceu e se assentou no trono com seu Pai. Os santos estão sendo recompensados. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Os santos estão sendo recompensados porque venceram, completando seus dias na terra. Segundo, porque é que a morte dos santos ela é tão preciosa aos olhos do Senhor? Porque ela indica que todo o sofrimento acabou e o início da alegria eterna começou. Gente, viver é muito difícil, viver é complicado, viver não é tão fácil. A vida depois da introdução do pecado na terra ficou muito complicada. Na verdade, existem muitas decepções, existem muitas frustrações, existem dias que a gente nem quer existir, existem dias que a gente nem quer acordar, faz parte da vida. Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflições, porém tudo que a gente passa aqui nessa terra não pode ser comparado à alegria que nós teremos na eternidade. O apóstolo Paulo disse assim, ó, a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Olha o que é que Paulo diz, tudo que a gente passa aqui é leve. É leve por quê, Paulo? Dá para suportar, meu filho, porque a gente não passa sozinho, existe alguém que passa com a gente, existe alguém chamado Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que carrega a nossa cruz, assim auxiliando a nossa fé, alguém que mora dentro de nós, que nos fortalece, que nos levanta, que nos alegra, alguém que faz a gente suportar o insuportável, o Espírito Santo. Então é leve, dá para suportar e dura só um momento. Gente, toda a tristeza que a gente passar aqui nessa terra dura só um momento. Se você pegar a sua vida toda e dizer assim, toda a minha vida foi de sofrimento, porque eu não acredito que isso aconteça. Deus dá momentos de alegria a todos nós, mas vamos aqui supor que toda a sua vida foi uma vida de sofrimento. Compare toda a sua vida de sofrimento com a eternidade. Não é nada, não é nada diante da eternidade. Se você viver 100 anos aqui na terra de sofrimento e comparar 100 anos de sofrimento com a eternidade, não é nada esses 100 anos de sofrimento. Se você pudesse viver 1 milênio nessa terra, 1000 anos de sofrimento, se você comparar com a eternidade, isso não é nada. Então eu quero motivar você a suportar as suas dores, eu quero motivar você a levar a sua cruz, eu quero motivar você a não reclamar, eu quero motivar você a manter-se focado na eternidade, porque quando o sofrimento aqui acabar, lá em cima só terá alegria. A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais decepções, não haverá mais traições, não haverá mais angústias, não tem mais depressão, não tem mais síndrome do pânico, não tem mais crises de ansiedade. O céu é um lugar de plena alegria. Oh, glória a Deus. Terceiro, por que é que a morte dos santos é tão preciosa aos olhos do Senhor? Porque ela indica o começo da nossa eternidade. O ser humano, ele é um ser eterno. Apesar do corpo deixar de existir, o espírito voltar para Deus que o deu, a nossa alma, que é a sede do nosso intelecto, das nossas decisões, a nossa alma,
ela é eterna diante do Senhor. E só existem dois lugares que a alma do homem pode estar na eternidade. Ou ela estará num lugar chamado Hades, palavra grega traduzida por inferno, esperando a ressurreição dos mortos, onde se apresentará diante de Cristo no dia do juízo final, no trono branco, onde os livros serão abertos e tudo aquilo que foi feito será revelado, e por causa daquilo que foi feito vai ser julgado, condenado e lançado no lago de fogo, ou estará no paraíso, esperando a ressurreição dos santos. Não existe outra realidade, não existe outro caminho, não existe reencarnação, não existe purgatório. Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Ou é perto de Deus, ou é longe de Deus. Ou é no inferno sofrendo os primeiros tormentos, esperando o julgamento para ser lançado no lago de fogo, ou é no paraíso, esperando a ressurreição dos santos. Não existe outra possibilidade. Mas para nós, gente, não é motivo da gente ficar triste, angustiado. A morte é o começo da nossa eternidade com Deus. Por isso é que a morte dos santos é tão preciosa aos olhos do Senhor. Mas nessa mensagem tão difícil de se ouvir, eu quero aqui trazer duas boas notícias para você, nesse assunto que é tão duro de se ouvir, tão complicado. A gente fica olhando assim para a cara dos irmãos, né? Como é que esse irmão vem falar de morte logo hoje, no culto que eu vim. Estou tão provado, estou numa dificuldade tão grande, e ele vem com essa história aí. Mas eu quero trazer duas boas notícias para você. A primeira boa notícia é que nós venceremos a morte. Glória a Deus. Vou repetir de novo, tá? Nós venceremos a morte. Como é que os santos vencerão a morte? Primeiro, os santos vencerão a morte não experimentando a morte. Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aqueles que estiverem vivos serão transformados e se encontrarão com ele nos ares. Estes santos não experimentarão a morte. A semelhança de Elias e Enoque, eles se encontrarão com o Senhor nos ares. Então os santos vencerão a morte, não experimentando a morte, mas os santos vencerão a morte ressuscitando. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os santos irão ressuscitar. Paulo explica isso em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados juntamente com ele nos ares, e para sempre, para sempre, para sempre, para sempre estaremos com o Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:51 a seguir, ele diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e o pecado é a força da lei, mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós venceremos a morte. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: nós venceremos a morte. Aleluia, oh glória a Deus,
Essa é a esperança do Evangelho. A morte não é o fim, nós venceremos a morte. Eu sinto a presença do Deus da vida aqui. Quem é que sente a presença desse Deus? E é por causa dessa esperança aqui que Paulo diz: seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor. A gente tem que ser firme, constante e abundante. Não é por aquilo que Deus pode nos proporcionar aqui na terra, mas a gente deve ser firme, constante e abundante pela esperança que temos de se encontrar com o Senhor nos ares. É o céu que me mantém firme. Oh, glória a Deus. É o céu que deve te manter firme. É o céu que deve manter você constante. É o céu que deve manter você abundante. Não são as coisas aqui dessa terra, é o céu. Paulo vai dizer que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a nossa esperança não está aqui embaixo, a nossa esperança está aqui em cima. A nossa esperança não está na terra, a nossa esperança está nos céus, de onde aguardamos o bendito Salvador Jesus, dizendo assim aos seus filhos: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que eu tenho preparado desde a fundação do mundo, e nós vamos se encontrar com Ele nos ares. Tem alguém aqui, irmãos, que ainda acredita nos céus? Levante a sua mão para cima, por favor. Só quem acredita. Dá para você glorificar pelo menos por 5 segundos aqui nessa noite. Oh glória, é o céu que te mantém firme. É o céu que vai manter você no ritmo certo. É o céu que vai fazer você oracamanda, revoremia, lagaia, sob a vaia. O diabo estava querendo te parar, mas hoje o Senhor está dizendo: pelo céu continue, pelo céu continue. O diabo queria que você olhasse para trás, mas hoje Deus brada aqui neste lugar e diz: pelo céu vá em frente, pelo céu continue, porque você será recompensado. Quem é que acredita nisso? Dá um brado de vitória aqui nessa. Dá para você compartilhar essa mensagem para quem está perto? Diga assim, ó: pelo céu vá em frente. Diga assim: vá, pelo céu vá em frente. Delevaraia. Oh, glória a Deus. Se fosse pela terra você já tinha parado, mas pelo céu você vai continuar indo em frente. E eu estou sentindo que nesta noite Deus vai te renovar para você conseguir ir até o fim. É, Biomaia. Aí, colebia faço e delevia. Eu não sei onde você está aqui nesse ambiente, mas Deus me autoriza a dizer que está descendo a renovação sobre a tua vida, porque o teu lugar não é aqui, o teu lugar é nos céus. O diabo quer que você pare e retroceda, mas receba novas forças, receba novas forças, receba novas forças aqui. Abra a tua boca para sair daqui renovado e renovada. O estado final é nos céus. O apóstolo Paulo diz assim na carta aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A ideia aqui, segundo William Hendricks, é que Paulo tem em mente a figura de um competidor que está na pista de atletismo, que está ao lado dos seus competidores, do lado dos seus adversários. Quem aqui acompanha atletismo, como eu acompanho, sabe que numa corrida de atletismo, o competidor jamais pode olhar para trás, porque olhar para trás significa perder segundos preciosos, centésimos preciosos, milésimos preciosos, que vão interferir lá no final, na sua posição. Então, quando ele está na pista, o seu objetivo é olhar para frente, o seu objetivo é cruzar a linha. Aí Paulo está dizendo que nessa corrida chamada Evangelho, você não tem tempo de ficar olhando para trás. Oh, glória a Deus. O que passou, passou. Glória. O passado não pode ser mais transformado. Na verdade, ele serve apenas de experiência.
Você deve concentrar todas as suas forças no presente, olhando sempre para o futuro, para cruzar a linha de chegada e receber o prêmio que já está posto na eternidade para os campeões de Jeová. Eita, que coisa boa! Eu quero entregar essa palavra para alguém, tá? Deixe o passado para trás, olhe para frente. É lá na frente que você vai cruzar a linha e vai ser recompensado. É lá na frente. Mas, irmão, Diego, eu não estou conseguindo nem correr. Na verdade, não estou conseguindo nem andar. Eu lembro agora de uma cena de uma mulher, umas Olimpíadas, não sei se era de Moscou. Ela estava numa corrida de atletismo e ela começa a sentir cãibras, mas muita cãibra mesmo. As suas competidoras passam por ela, cruzam a linha de chegada. Não havia mais sentido dela continuar, porque o pódio já estava definido. Mas aquela mulher treinou muito para estar ali. E quando ela percebe que todo mundo passou e cruzou a linha, ela muda o objetivo. Meu objetivo não é mais a medalha. Meu objetivo é cruzar a linha. Se eu completar a prova, eu estou satisfeita. Então ela vai com muitas câimbras, com muita dificuldade lá. Alguém tenta ajudá-la, chega assim, para tentar ajudar ela, ela faz assim. E ela vai, no meio das suas dores, mas ela vai. Cheia de câimbras, mas ela vai. Oh glória, alguém dizendo assim, não tem sentido algum, mas ela vai. Alguém dizendo, nem medalha vai receber, mas ela vai, porque o seu objetivo é o quê? Cruzar a linha. Oh glória a Deus. Camancho revoria. Aleluia, glória a Deus. Tem gente olhando para você dizendo, vai parar, não vai chegar ao fim. Mas nesta noite Deus está descendo e está dizendo, vai campeão, cruza a linha, vai. Vai campeão, não parou ainda não, vai, eu estou te dando força. Eu estou te aguardando aqui. Oh, Ramanda, Gamacho, Saia. Eu estou renovando as tuas forças para você continuar. Teu lugar não é aqui, teu lugar é na eternidade. Continua. Oh, glória a Deus, Deus está renovando tuas forças aqui agora. Continua. Os demônios estão dizendo, ela vai parar, mas os anjos estão olhando para você, dizendo assim, vai campeão, aguenta mais, suporta as tuas dores, campeão. Oh glória a Deus, o prêmio está te aguardando, Quem é que acredita que o prêmio está aguardando você? Oh glória a Deus. Então não pare enquanto não cruzar a linha. Engraçado que nessa corrida chamada Evangelho, não importa se você chega primeiro ou se você chega por último, o negócio é chegar, meu filho. E tem gente que já cruzou a linha, só está faltando a gente cruzar. Oh glória, Paulo já cruzou a linha, Pedro já cruzou a linha, minha mãe já cruzou a linha, ela é Chocomaia, agora só falta a gente. Oh glória, só falta a gente, e a gente vai cruzar essa linha. Oh glória a Deus. Essa corrida não vai se encerrar sem antes a gente cruzar a linha. Deus vai nos dar força, diga amém. Você quer outra boa notícia aqui? Diga glória a Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, a morte vai morrer. Não, diga com força. Diga assim, a morte vai morrer. Você vai morrer, miserável. Você vai deixar de existir. Você que me fez sofrer, você vai morrer. Deus vai ter um encontro com você, morte. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso 14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte vai morrer. E por que a morte vai morrer? Porque o lugar que está sendo preparado para os santos morarem, a morte não pode mais entrar. Vou dizer de novo, o lugar que está sendo preparado para você e para mim, lá a morte não entra.
Oh glória, quando eu falo desse lugar eu me alegro, irmãos. O Espírito Santo de Deus fala comigo, dizendo assim: é esse o lugar onde você vai estar, é esse o lugar que você vai estar com sua mãe, é esse o lugar que você vai estar com Rafael, é este o lugar que você está com Abraão, Isaac, Jacó, é esse o lugar que você vai habitar com Paulo, Pedro, Mateus. Oh glória a Deus, é este lugar que está sendo preparado para os santos. Que lugar é esse? Apocalipse 21:12. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão seu povo, o mesmo Deus estará com eles. Escuta essa: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e não haverá mais morte, e não haverá mais morte. Oh glória, alechocomandia. Você entrou lá no jardim, agora na Nova Jerusalém você não entra. Você entrou lá milhões de anos atrás, mas nesse ambiente aqui você não entra, não tem autorização de entrar, porque nesse ambiente estão os vivos, os ressuscitados, os vencedores, aqueles que têm as suas vestiduras lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. É nesse lugar que você vai estar. Só quem tem essa esperança, levante essa mão para cima. Oracamasse, é este o lugar onde nós vamos habitar. Quem é que acredita ainda nos céus, irmão? Tem alguém que acredita nos céus aqui? Tem? Oh meu Deus, dá para você dar um brado de glória a Deus aí bem forte, só você que acredita. Faça raiva ao inferno hoje. Oh glória a Deus. Celebre a tua certeza, a certeza da tua salvação, a certeza que você estará na Nova Jerusalém, a certeza que você vai estar diante de Cristo, contemplando o seu rosto e dizendo: santo, 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 santo. Só quem tem essa certeza, adore ao Senhor por alguns segundos, vai. Deixa eu ver quem tem essa certeza. Abra essa boca aí, vai meu filho. Oremicande, revachuri, calacia. Sente aí um pouquinho daquilo que tu vai sentir lá na Nova Jerusalém. Sente aí a presença desse Deus que toma calaçaia, tovaraia. Eu já ouço o barulho dos céus aqui nesse ambiente. Oh glória a Deus, esta é a nossa esperança. Seja cheio dessa alegria, seja cheio dessa presença. Vai abrindo a tua boca e recebendo aqui hoje. Vai adorando, deixa o céu. É camarraia. Olha o clima como vai ser, cama. Irmão, se aqui já está ficando bom, imagina quando a gente estiver lá. Oreva. Sente aí a alegria dos céus, vai. Aleluia! Oh glória a Deus, estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Calacho varamanda caminhaçoria baranda reva. Olha o clima do céu se manifestando aqui entre nós, aqui. Eva. Sinta a presença do Deus que preparou os céus para os... Deixa eu ver quem está sentindo. Só quem está sentindo adora, vai. Eu te dou 10 segundos para você celebrar a sua esperança. Eu te dou 10 segundos para você celebrar a sua esperança. Só quem acredita que vai morar na Nova Jerusalém, abre a boca agora por 10 segundos. E eu já encerro a mensagem aqui agora. Mas só quem tem essa esperança.
Oh glória, oh glória, oh glória. Celebre a Deus. Essa é a esperança de todo crente. O diabo está perturbado com a tua vida, porque o destino dele será no lago de fogo, mas o teu destino será na Nova Jerusalém. Celebra, 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 celebra. Olha aí, ó. Tem gente sentindo o gosto do céu ali, ó. Tem gente sentindo o gosto do céu ali, ó. Abre essa boca, vai, 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 vai. Fica de pé comigo adorando o nome do Senhor.